Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como fazer um guardanapo com um canto mitrado perfeito. Aqui no canal você já tem o vídeo ensinando a fazer a capa de suplá, também ensinei vocês a fazerem este modelinho de porta-guardanapo e faltavam os nossos guardanapinhos. Eu até gravei ontem o vídeo costurando o guardanapo vermelho, só que como é uma cor muito forte, não ficou legal no vídeo, então hoje eu vou gravar num tecido diferente para vocês. Esse cantinho mitrado aqui, ele é muito fácil de fazer e ele fica perfeitinho. Então eu gostaria de mostrar para vocês como que a gente pode fazer ele. O tamanho do guardanapo não interessa muito, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Este aqui, por exemplo, eu cortei 38 por 38, um quadrado. E agora a gente vai fazer um outro, que eu vou ensinar vocês a fazer esse cantinho mitrado. Vamos para o nosso passo a passo? Aqui eu fiz um guardanapinho amarelo, com um cantinho mitrado perfeito. Essa marcação aqui que eu vou ensinar para vocês é de 4 centímetros, vai ficar nessa largura aqui mais ou menos. Vai ficar 2 centímetros a barrinha. Aquele vermelho eu fiz com a medida de 3,5 centímetros, então ficou um pouquinho mais fino que esse aqui. Esse para ficar nessa largura aqui tem que ser 4 centímetros. Se vocês querem mais largo, vocês vão ter que fazer a marcação mais larga. Se querem mais estreito, faz a marcação estreita. Eu vou fazer agora aqui com 4 centímetros para ficar mais visível para vocês, tá? O vermelho ele ficou mais estreito, fica mais difícil da gente perceber. Nós vamos fazer agora um guardanapinho azul. E eu vou ensinar para vocês como fazer a marcação para a gente deixar o cantinho mitrado perfeito. Aqui a gente vai pegar esse guardanapo e vai dobrar direito com direito. Esse aqui eu cortei num quadrado de 35 por 35, aquele vermelho era 38 por 38. Então, ele não fica um guardanapo muito grande. Se vocês querem um guardanapo maior, vocês têm que fazer um quadrado maior, um retângulo maior. Então, aqui, eu dobrei esse quadrado ao meio e a gente vai fazer as marcações agora. Aqui nesses cantinhos, vocês podem passar para vincar ou vincar com o dedo e coloquem um alfinete, para ele não se movimentar. A mesma coisa eu vou fazer nesse canto aqui. Vou vincar um pouquinho. Vou colocar um alfinete. Isso a gente vai fazer nos 4 cantos, porque quando a gente for para a máquina, a gente já vai costurar os 4 cantos de uma só vez. Vou fazer nesse canto aqui também. A gente vai fazer a marcação e costurar pelo lado avesso, que quando a gente desvirar, o cantinho mitrado vai ficar pelo lado de dentro. Vou marcar aqui também. Quem não quiser colocar alfinete, passa com ferro e deixa vincadinho esses cantinhos aqui. Então, agora a gente vai ter que fazer uma marcação para fazer a costura, para ele ficar com o canto mitrado. Então, aqui eu vou fazer com a régua de patchwork, e depois eu ensino vocês a fazer com um pedacinho de papel, para quem não tiver essa régua. Eu vou fazer de 4 centímetros, eu disse, a marcação, para ficar com esse cantinho mitrado aqui, ó, essa largura de 2 centímetros. Quem quiser que fique mais largo aqui, faz maior. Mais estreito, faz menor. Então, aqui, ó, eu marquei, eu dobrei o meu tecido, a parte dobrada está em cima e a parte aberta está virada para mim. Eu vou pegar a minha régua, eu vou marcar aqui na parte dobrada, eu vou marcar 4 centímetros, a linha, a régua aqui é o tecido, para não ficar um triângulo torto, né? Ó, aqui eu tenho 4 centímetros, então eu vou marcar um risco aqui. Da ponta aberta para cima, a gente marca 1 centímetro, que esse 1 centímetro depois vocês vão ver que lá na máquina a gente não vai costurar, porque tem que ficar esse espacinho aberto aqui pra gente poder fazer uma barrinha virada para baixo. Então, aqui eu tenho 4 centímetros, aqui está meu ângulo de 90 graus, ó, por isso que eu fiz na parte fechada, com a parte aberta virada para mim. Quem não tem essa régua aqui, faz um quadradinho de papel. Aqui eu fiz um quadradinho de papel no tamanho, ó, de 4 centímetros. Eu dobrei, o meu ângulo de 90 graus está aqui.
essa transversal, essa diagonal aqui, ela é mais larga. Eu vou me basear por esse ângulo de 90 graus aqui. Então, eu vou colocar assim, ó, essa parte fechada do triângulo, do quadrado, né? Tá virada pra mim, tá ao contrário do tecido que tava aberto, ó. Então, se eu colocar aqui, ó, tá alinhado ali, tá alinhado aqui, aqui está alinhado, eu vou marcar esse risquinho de 4 centímetros aqui, deixando 1 centímetro marcado aqui também. Vou fazer de novo no outro canto para vocês perceberem. A parte dobrada do tecido está em cima, o aberto está para mim. Vou pegar a minha régua, vou medir 4 centímetros aqui nessa parte que está dobrada. 4 centímetros, tá alinhado, então vou poder fazer o risco aqui, tá? No tamanho dessa altura aqui. Vou marcar 1 centímetro, que eu não vou costurar. Ó, aqui está o meu quadrado. Dobrei. Essa parte da diagonal vai ficar aqui na parte aberta. Eu vou alinhar aqui e faço o risquinho. Quem não tem a régua pode fazer o quadrado no tamanho que vai fazer esse risco aqui. No caso aqui, o meu é 4 centímetros. Se você quer uma barra bem larga, faz um quadrado maior, de 5, de 6 centímetros. Vou fazer isso nos 4 cantos, para depois que eu levar lá na máquina, eu só costurar. Ó, a parte do meu tecido fechada está ali, a aberta está virada para mim. Vou marcar 4 centímetros, ó, aqui tem 4, tá alinhado o tecido, eu faço o risco aqui. Se vocês fizerem esse risco errado, trocado no lado errado, quando vocês costurarem, vocês vão ver que não vai ficar um canto mitrado, vai ficar um canto reto. Então, por isso que vocês têm que prestar atenção. O mais importante dessa técnica é essa marcação aqui pra gente poder fazer a costura. Peguei o outro canto, ó, a parte fechada está aqui, é onde eu vou marcar meus 4 centímetros. Tá alinhado aqui ao tecido, vou fazer o meu risco aqui, na altura. Marca 1 centímetro aqui. É só isso, essa é a principal parte, tá? Depois o resto é bem fácil. Não esqueçam de fazer um quadradinho do tamanho que vocês querem. Dobra ao meio. Essa diagonal maior, ó, ela fica do lado aberto. Lá está meu ângulo de 90 graus. É aqui que eu tenho que marcar, ó. Aqui tem 4, faz um risco aqui na altura. Sempre com essa parte aberta virada para vocês não fazerem essa marcação errada. Agora, nós vamos lá na máquina e vamos costurar os 4 cantinhos. Inicia aqui com retrocesso, vem. Quando chegar nessa marcação de 1 centímetro, vocês finalizam com retrocesso também. Esse 1 centímetro aqui para baixo, ele vai ficar aberto. Fiz a costura nos 4 cantinhos, não costurei aquela marcação de 1 centímetro que nós deixamos. Agora, a gente vai cortar essa pontinha. Só que antes de cortar, nós vamos conferir se a gente costurou certo. A gente vai desvirar, pega a ponta de um pincel e empurra a pontinha. Se vocês fizeram a marcação correta e costuraram certo, essa costura aqui, ela vai ficar na diagonal. Se vocês marcaram errado, vocês vão desvirar e vão ver que a costura, ela vai ficar reta. Ela não vai ficar na diagonal, então não vai ficar um cantinho mitrado. Se todos os cantinhos ficaram nessa posição diagonal aqui, é porque vocês fizeram e costuraram na marcação correta. Todos esses cantinhos ficaram, tá? Vocês vão ver que se vocês errarem, ele não vai ficar assim, o cantinho mitrado. Então, agora a gente pode cortar essas 4 pontinhas. Não corte muito perto da costura, deixe uma margem de costura aqui.
cortei esses 4 cantinhos, agora a gente vai desvirar. E vamos empurrar a pontinha, para ela ficar bem arrumadinha. Cuidem quem fizer isso com a tesoura, porque a tesoura pode cortar o tecido, aí vocês estragam todo o trabalho. Arrumem os 4 cantinhos. E agora, nós vamos precisar do ferro. Vou mostrar para vocês o que fazer para a gente fazer a próxima marcação. Agora, nós vamos passar esse guardanapo para vincar ele e ficar com a barrinha perfeita. Peguem o ferro, segurem com o ferro essa pontinha aqui e puxem essa outra ponta e passem o ferro. Que ele já vai ficar reto aqui, já vai ficar marcadinho. Quem tiver na dúvida que achar que não ficou retinho, pega a régua, vai medindo, vai vincando e depois passa o ferro. Aqui também vou fazer a mesma coisa, ó. Segurei essa pontinha com o ferro, puxo essa outra ponta e passo o ferro aqui. Que ele já vai ficar vincadinho aqui, já vai ficar reto. Façam isso com os 4 cantinhos. Segura, puxa e marca. O último cantinho, segura, puxa e marca. Então, aqui já está marcadinho a minha barra. E agora, aquele 1 centímetro que nós não costuramos lá na máquina, ele fica aberto. Aqui nos cantinhos. Então, esse 1 centímetro é a barrinha que a gente vai dobrar pra dentro, ó. Só marcar aqui, ó, 1 centímetro, dobra pra dentro e vai vincando. É assim que a gente vai fazer as 4 barrinhas. Essa parte aqui já é bom vocês colocarem um alfinete para segurar, para ele não se abrir. Que quando a gente for levar lá na máquina para costurar, eles já vão estar prontos, os 4 cantos. Só a gente passar a última costura para finalizar. Então, quando vocês fizerem isso, já coloca um alfinete aqui. Porque às vezes vai abrir. Ó, nesse canto aqui também, ó, pega esse 1 centímetro que tá aberto, põe pra dentro. Vai vincando. E vai passando ferro. Eu tô fazendo isso aqui a olho, porque eu confio que vai ficar reto. Quem não tem essa prática, pega a régua e vai medindo para saber se a mesma largura que tá aqui, para saber se vocês estão fazendo corretamente. Vou fazer isso nos outros cantos. Já dobrei os 4 lados da minha barrinha e olha como o cantinho mitrado, ele fica perfeitinho. Agora, nós vamos lá na máquina para fazer a costura de finalização. A última costura que vamos fazer agora é para finalizar essa barrinha, ela não abrir. Então, aqui vocês têm que fazer uma costurinha próximo da borda, porque a gente tem um pouquinho de espaço só dobrado ali para dentro, 1 centímetro, então não pode ser muito aqui na beiradinha, tem que ser nessa beirada aqui. Então, aqui a minha agulha, ela tá no meio do calcador, eu vou me basear aqui por essa marcação de plástico que eu tenho aqui, ó, que vai ficar menos de meio centímetro vai ficar de distância da borda aqui. Então, para ficar reto, se vocês fizeram essa barrinha reta, dobraram retinha, do outro lado vai ficar reta a marcação da costura também.
Então, eu vou iniciar aqui, vou fazer toda essa volta para finalizar o nosso guardanapo. Já fiz a costura em toda a volta. Aqui está o cantinho mitrado, que fica perfeitinho, e vocês viram que não é difícil de fazer. E o nosso guardanapinho está pronto. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Curtam meu vídeo, me ajudem na divulgação. Vou deixar o link do meu Instagram para vocês acompanharem meus trabalhos lá pelo Instagram também. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!